Olá, nós estamos em mais um Coroa em Vez de Cinzas, hoje falando sobre a genealogia de Cristo, mais um subtema, da nossa série Identidade à Luz da Bíblia, e hoje nós vamos para Mateus capítulo 1, versículo 17, que diz assim: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Hoje eu vou trazer um tema muito especial, uma proposta linda, vinda do alto, vinda do Espírito Santo de Deus, aonde ao olharmos a história dos nossos antepassados, nós vamos nos reconectar com o nosso presente. Nós vamos entender por que agimos como agimos, por que temos determinadas características, determinados valores, por que de repente na nossa família todo mundo pende para um determinado tipo de profissão, para um determinado estilo de vida, aonde é que as nossas gerações estão repetindo os mesmos erros, ou aonde nós estamos conseguindo um sucesso maior, de maneira que a gente possa trazer essa mesma ponte para os nossos filhos, para os nossos netos. Ou seja, ao nos reconectarmos com o nosso passado, essa ponte para o presente, ela nos dá recursos para vivermos um futuro melhor. Então, assim, genealogia é um tema que nunca vai sair de moda, é um tema que Deus se agrada, que Deus ama, porque a palavra do Senhor diz que Ele preserva a memória dos justos. Então, assim, se o Senhor preserva, quem somos nós para não darmos atenção à história dos nossos antepassados? E alguns detalhes na genealogia de Jesus Cristo me chamam muita atenção. Primeiro, porque Jesus não oculta os personagens que fizeram parte da sua história. Por exemplo, Raabe. Raabe é uma prostituta cultual. E eu fico pensando, se você tivesse uma avó, uma irmã, uma tia, uma prima, alguém que trabalhasse ou que tivesse esse estilo de vida, na prostituição, será que você colocaria nas redes sociais? Será que você sairia contando para todo mundo? Ou será que você abafaria? Acho que eu e você abafaríamos, se formos bastante honestos. Manassés é outro exemplo na história da genealogia de Jesus Cristo. Manassés, ele foi o pior rei de Israel. E ainda por cima ele pegou alguns de seus filhos para entregar vivo e queimar no altar de Moloque. Um nível de frieza, um tipo de assassinato terrível. Será que nós contaríamos que tínhamos esse tipo de pessoa na nossa família? Eu acho que não também, Também temos, gente, a história de Judá. Judá, ele arquitetou um plano junto com os seus irmãos para matar José, o seu irmão caçula, mas ele não teve coragem de fato matá-lo com as suas próprias mãos e o vendeu como escravo para outra nação, o que de certa forma era um tipo de morte também, porque aquele irmão, aquele jovem ia ficar o Deus dará e ninguém sabia o que iria acontecer com ele, Então, se não bastasse tudo isso, ele chega para o pai dele, para Jacó, monta um cenário, monta uma história dizendo que José havia sido morto pelas feras do campo. E chora junto com seu pai, lamenta junto com seu pai, faz todo um teatro, um nível de frieza altíssimo, um estilo de sociopatia, uma maldade extrema, uma pessoa extremamente invejosa, cruel, que faz isso com um irmão de sangue. Enfim, será que você contaria isso? Será que você abafaria como nos outros personagens da qual falamos antes? Eu acredito que seria uma história muito dolorosa para mim, que talvez eu tentasse abafar ou tentasse ocultar, Não seria uma história fácil, mas Jesus, ele faz questão, como eu já falei no início,
de dar luz a estes personagens. Não somente a estes, mas também a Abraão, a todos. Ele coloca ali tantos que davam orgulho, né, como Abraão, o pai da fé, e como José, o próprio pai de Jesus, que era um homem honrado, como ele coloca também pessoas que aos nossos olhos não eram dignas de estar aqui nesta genealogia. Mas se o Senhor colocou estes personagens aqui, é porque Deus, ele tinha grandes lições para nos ensinar. Primeiro, o Senhor está falando sobre aceitação. O que ele está dizendo é que todos que vierem após ele, de modo nenhum será lançado fora. Sabe aquelas pessoas que nós olhamos e pensamos, este não tem mais jeito, como nós estamos falando a nível de família? Quem de nós não já olhou para trás e pensou, aquele tio não tem mais jeito, aquela prima, aquele irmão, aquele avô, enfim, e disse, ali não tem jeito. Mas se surpreendeu com um tempo depois, vendo o agir sobrenatural de Deus na vida daquela pessoa, se tornando um testemunho vivo da graça e da misericórdia de Deus, ou mesmo continua crendo, continua orando que um dia Deus poderá fazer milagres. E enquanto houver vida, haverá esperança. Outra coisa que Deus está nos falando é que não há nenhum justo sequer diante de Deus. Lá em Romanos capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 23, Paulo, ele disserta muito bem quando ele diz que todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Ou seja, não havia ninguém bom para que Jesus viesse morrer naquela cruz do Calvário. Os meus pecados são apenas diferentes, têm apenas outros nomes do pecado do meu irmão. Mas todos nós estamos lutando, estamos tendo uma luta interna muito grande entre o bem e o mal. Como Paulo nos diz assim, de uma forma tão poética, tão linda, tão simples, quando ele diz assim, há uma briga dentro de mim, porque o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o bem que eu quero fazer, esse muitas vezes não consigo fazer. O que ele está dizendo é que nós não podemos negar que há uma natureza adâmica, uma natureza caída, um legado que estava ali em Adão e Eva, lá no jardim. Né? Quando eles disseram sim para a serpente, entrou dentro de nós uma raiz chamada pecado, carnalidade. E nós lutamos até hoje para que Cristo possa vencer em nós, para que os nossos corações não venham a endurecer, de maneira que Cristo não tenha lugar para vencer em nós, para vencer em nossa natureza. Então, o que Deus está nos dizendo aqui na genealogia de Cristo é que em nós não pode haver orgulho, porque todos pecaram. Porque todos estão destituídos da glória de Deus. Porque quando Deus olha para nós, a única coisa que nos diferencia uns dos outros é o sangue de Cristo derramado sobre as nossas vidas. É o sangue de Cristo quando nós aceitamos esse sangue, quando nós aceitamos esse sacrifício. Então, a partir deste momento, a diferença que há entre uns e outros é porque alguns reconhecem a necessidade desta justificação em Cristo Jesus. E isso nos dá profunda gratidão a Jesus Cristo, porque somos frutos do penoso trabalho de Cristo na cruz do Calvário. E isso também tira todas aquelas autossuficiências que existem dentro de nós, né? Aquelas autojustiças que muitas vezes nos quer ser oferecida ao longo da vida, né? Nós pensamos assim, estamos indo para a igreja, somos bons filhos, não roubamos, não matamos, não nos prostituímos. Enfim, a gente, né, começa a acreditar que essa bondade ela vem de nós e que essa aparente bondade pode nos fazer conquistar os céus. E eu quero dizer para você,
que a única coisa que há de bom dentro de nós se chama Espírito Santo de Deus, que guerreia dentro de nós, fazendo sabe o quê? Produzindo o fruto do Espírito nas nossas vidas. Aquela bondade, aquela generosidade, aquela alegria, sabe? Tudo aquilo que a gente pensa ser nosso, na verdade, é fruto da graça maravilhosa do Espírito Santo de Deus. E que se esse Espírito Santo é extinguido de nós, a nossa natureza carnal vai falar alto e logo nós veremos de verdade quem somos. É por isso que lá no Salmo 51, Davi ele chora e diz: ó Espírito Santo de Deus, não retire de mim a tua presença. Não saia de dentro de mim. Lava-me com esopo, limpa-me. Porque se não houver a ação do Espírito Santo de Deus, nós não produziremos bem algum, né? E essa passagem ela também é muito bem trabalhada quando Jesus pergunta a Pedro: Pedro, e vós, quem dizeis que eu sou? E ele disse: Senhor Jesus é Filho do Deus Altíssimo. É Jesus, é o Cristo, é o Messias. E aí Jesus olha para ele e diz: olha, essa verdade só lhe foi revelada pela graça do Espírito Santo de Deus. Ou seja, entenda que nada depende de você, tudo depende de Deus. Eu sempre gosto de falar que quando Jesus ele diz que sem mim nada podeis fazer, ele não está exagerando. E isso, o que é que isso tudo tem a ver com a genealogia de Cristo? O que é que isso tem a ver com a minha genealogia? É porque quando há esse entendimento de quem somos, né, nós passamos a olhar para os nossos antepassados, para os nossos troncos, para as nossas raízes com muita misericórdia, com muita aceitação, com muito amor. Porque quando nós não éramos amigos de Deus, Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. E não havia nenhum digno. Nenhum. Não tinha. Não se iludam. Então, assim, se Cristo, sendo um cordeiro limpo, sem mácula, ele me aceitou em sua genealogia, né? Ele me enxertou, como está lá escrito em Romanos, que Paulo, ele diz que nós somos os ramos enxertados na oliveira, que a oliveira é Israel. Se o Senhor nos convidou a fazer parte, apesar de quem somos, eu também posso olhar para trás e eu também posso ver os meus antepassados como dignos de amor e como dignos da misericórdia de Deus. A partir dessa aceitação, eu posso aceitar o outro. A partir do reconhecimento de minhas limitações, eu posso ser amoroso para abraçar as limitações dos meus antepassados. Então eu posso fazer as pazes com eles. Porque ninguém dá aquilo que não tem para dar. Né? Parece uma frase muito óbvia, um ditado muito óbvio, muito simplório, mas não é. Né? Seus pais, seus avós, seus bisavós, seus tataravós e aí vai, eles fizeram o melhor que eles podiam fazer com os recursos que eles tinham. Muitas vezes, aquilo que aos nossos olhos não era um ato de amor, é muitas vezes uma grande prova de amor para conosco. Por exemplo, muitas vezes você pode ter tido um antepassado que ele não te criou, ele não esteve presente, ele te deu para uma outra pessoa criar, por exemplo. Eu vejo isso como de prova de amor. Alguém reconheceu que não tinha capacidade, que não estava apto para te criar.
né? E ele poderia ou ela poderia simplesmente terem abortado, mas resolveram ter esta criança e tiveram a dignidade de entregar para alguém. Isso é um ato de amor. Ah, mas isso é muito pouco. Eu não faria isso. Ok, você não faria isso. Você tem recursos para não fazer isso. Glória a Deus. E esses recursos vêm do Senhor. Mas aquelas pessoas, tudo que elas podiam fazer por você, de repente, era te entregar para uma outra pessoa que teria todo o amor do mundo para te criar. Por exemplo, alguém te abusou, alguém abusou emocionalmente, abusou espiritualmente, né? Abusou fisicamente. E você pode dizer assim, como que eu posso amar alguém que agiu dessa forma, né? Porque amor para mim, família para mim, né? É quem age assim, assim, assim. Essa é a família ideal. Mas se a sua família não está dentro do ideal de Deus, nós precisamos aprender que existe o ideal e o real. O ideal é o que deveria ter acontecido, mas o real é o que nos foi entregue. É uma realidade que muitas vezes não condiz com o que realmente é o correto, né? Seria o certo, seria o nobre para ser feito. Porém, contudo e todavia, como eu entendo a aceitação de Deus, eu também vou olhar para trás e vou liberar estas pessoas que não fizeram o melhor aos meus olhos, certo? Não fizeram, né? E vou liberá-las, porque elas deram o que elas tinham para dar. Só tinham aquilo, e foram aquilo que elas me deram, certo? E isso parece bobagem, pode parecer confuso, mas o que eu estou querendo dizer é que você precisa desvencilhar, entender que ainda que o que você tenha recebido dos seus antepassados possam parecer um lixo, possa parecer sem sentido, possa parecer algo que você vai olhar com desprezo ou não vai querer se conectar com aquelas pessoas, você e eu precisamos entender algo muito especial. Nós precisamos compreender, primeiro, que Deus escolheu aquelas pessoas como portais de vida para nós. E isso basta para que nós venhamos a olhar para trás com honra. Com honra. Mesmo aquelas pessoas que nós olhamos e dizemos, é impossível honrar essas pessoas. Mas está lá na Bíblia, nos mandamentos, nos 10 mandamentos. E um deles diz, honra teu pai e tua mãe. Ele não está te mandando amar, ele está te mandando honrar, respeitar, olhar com dignidade. Tá entendendo? A profundidade espiritual. Por quê? Porque nós estamos olhando só as feridas, só as dores, só os pontos de interrogação. Mas Deus, quando Ele olha para a nossa ancestralidade, para a nossa árvore como um todo, Ele vê um propósito final. Assim como um artesã. Eu lembro que eu tinha uma tia, né? Me enrolei agora, que eu tinha uma tia chamada Tia Titica. Acho que o nome dela era Francisca. E ela fazia colchas com os retalhos. Ela era costureira e aí sobrava um monte de retalho. E aí ela fazia umas colchas bem bonitas. E depois ela saía entregando. E eu lembro de umas colchas muito bonitas que a minha avó tinha e que tinha sido ela que tinha feito. E era engraçado porque quando a gente chegava na casa da tia Francisca ou da tia Titica, aqueles pedaços no chão pareciam desconexos. Parecia um monte de cor junta que não ia fazer sentido no final. Parecia pedaços maiores e menores que não tinham... As formas, né, eram diferentes. Mas era incrível, porque daqui a alguns dias você ia na casa dela e você ia ver aquela colcha sendo construída e você ia vendo ela parando as arestas, ela colocando as cores, né, de maneira que fizessem sentido, e no final tinha uma coxa linda, única, artesanal, uma riqueza, né, que todo mundo estava brigando para ser o sorteado para receber.
Então, da mesma forma é Deus. Deus, ele não está olhando o seu avô, ele não está olhando o seu pai, ele não está olhando só isso. Ele está olhando uma árvore inteira. Ele está olhando um propósito eternal. É por isso que o Senhor nos chama para honrar esses portais que nos deram a vida. Porque há propósitos eternos, propósitos que talvez nós não vamos compreender aqui na terra por completo, que nós vamos compreender só lá no céu, ou só com uma grande maturidade, talvez lá na velhice, as peças do quebra-cabeça das nossas famílias farão mais sentido para nós. Como Paulo diz, em parte falamos e em parte profetizamos. Nós não temos que entender tudo. Deus não nos chamou para entender tudo. Deus nos chamou para confiar e para obedecer. Então, se Ele está nos chamando para honrar os nossos antepassados, que é olhar com dignidade, olhar com respeito, olhar com propósito, ser grato por ter sido um portal para as nossas vidas, então, como servos, como ovelhas, o nosso trabalho é dizer sim, Senhor. Amém? E é o único mandamento que tem bônus, viu, gente? Que acrescenta os nossos dias. Olha que profundo para Deus são estes portais de vida.